Hoje o nosso tema é a lei de igualdade. Todos os filhos de Deus são iguais perante Deus ou Deus faz diferença? Deus gosta mais de quem é de uma cor do que de outra? Deus gosta mais... Oi, boa noite, Edmara, fique tranquila. Deus gosta mais de quem é de um sexo do que do outro, ou de quem tem uma preferência sexual do que o outro, ou quem tem uma condição socioeconômica melhor ou não, ou Deus gosta mais de quem nasceu num país do que de quem nasceu em outro. Enfim, somos iguais perante Deus ou não? E se somos iguais, por que nós enxergamos tantas desigualdades? Por que parece para nós que há uma preferência de Deus por algumas pessoas, enquanto parece que outras pessoas são preteridas, né? Ficam de escanteio para Deus. Então vamos hoje tentar entender um pouco essa questão, né? De onde que surgem as diferenças que nós enxergamos na sociedade e se de fato elas existem mesmo ou, principalmente, o que elas são, o que elas representam para nós, né? Lembrando que nós somos espíritos que estamos momentaneamente encarnados, momentaneamente estamos assumindo um corpo físico, mas que esse corpo físico não somos nós, né? Então, quem estiver me olhando aí pela imagem da câmera, estão vendo uma pessoa, um homem, né? A cor caucasiana, branco, como se diz, com pouco cabelo na cabeça, né? Os olhos castanhos, mas esse não sou eu, esse é o corpo que eu estou utilizando nesse momento. Isso não quer dizer que nas encarnações anteriores eu era homem, eu era brasileiro, não quer dizer que eu era nada disso que eu estou usando hoje como corpo. Então, isso nós precisamos entender bem para que a gente possa compreender exatamente o que é essa igualdade. Então, eu vou convidá-los a ver lá na questão 805, mito. Questão 803, que é a primeira pergunta, né, do capítulo que vai tratar da lei de igualdade. E aí Kardec faz uma pergunta para os espíritos. E é a pergunta matadora, né? Ele pergunta lá: são iguais todos os homens perante Deus? Para Deus, são iguais todos os homens? Ou há diferença? Aqui, homens, é claro que não está se referindo ao gênero masculino, não está dizendo como humanidade. Não importa se é homem, mulher ou o que seja. E os espíritos respondem: sim. Sim o quê? Para Deus são iguais todos os homens. Toda a humanidade, todos os homens tendem para o mesmo fim. Ou seja, nós vamos chegar no mesmo lugar. E Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, continua o Espírito, o sol, luz para todos, o sol brilha para todos. E enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então ele está dizendo aqui que para Deus todos são iguais. Por que para Deus? Para Deus não, porque na realidade todos nós nascemos simples e ignorantes, da mesma forma, e vamos chegar no mesmo ponto, que é a perfeição. A perfeição com a suprema felicidade, com a supremacia também das virtudes, enfim. Então todos nós vamos chegar lá. E as leis de Deus, elas não beneficiam ninguém, nem desprezam ninguém. De modo que, na realidade, essas diferenças que nós observamos hoje é porque, muito embora Deus nos tenha criado da mesma forma, simples e ignorantes, e todos nós vamos chegar no mesmo lugar, mas cada um de nós está numa etapa diferente da caminhada. Todos nós estamos num momento diferente. É como se a gente estivéssemos todos nós dentro de uma mesma escola, mas estamos em salas diferenciadas, né? Em salas diferentes, em classes diferentes. Estamos separados por classes. No nosso caso aqui, todo mundo misturado, né? Como eu gosto de usar aquela imagem, né, das escolas rurais de antigamente. Hoje eu não sei como que é, mas quando eu era criança eu me lembro que no sítio, né, nas fazendas,
quando a prefeitura construía uma escola, ou a própria comunidade construía uma escola, era assim, tinha uma sala só. E lá naquela sala, uma professora apenas, e tinham crianças de diversas idades, né? Então as crianças ali, tinha crianças que estavam cursando o primeiro ano, crianças do segundo, do terceiro e do quarto. Todo mundo misturado numa sala só, e a professora tinha que se virar e dar aula para cada um, né? Estando todos juntos. Então na Terra é assim também, né? Não quer dizer que alguém esteja muito adiante de outra pessoa, muito na frente. Nós estamos todos mais ou menos aprendendo algumas coisas. Então essa diferença que nós observamos são experiências, são momentos diferentes que nós atravessamos. Isso vai ficar mais claro um pouquinho nas próximas questões. Então eu vou avançar aqui para a questão 804. Aqui, na questão 803, ele estava tratando da questão da igualdade natural. Todas as vezes que a gente fala de natural, tem a ver com natureza, tem a ver com Deus, é o que Deus fez, né? Então ele está tratando da igualdade natural. Então, naturalmente, para Deus, todos nós somos iguais. Agora vamos tentar entender o porquê das diferenças. Aqui, nessa questão 804, um outro tópico, a gente já vai trabalhar então a questão da desigualdade das aptidões. Antes de nós entrarmos na pergunta e na resposta, vamos entender, né? Aptidões são aquelas características que todos nós temos e que as pessoas dizem assim, tem facilidade de aprender uma coisa ou outra, né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma aptidão muito boa para culinária, outras aptidões, tem aptidões para cultura, para as artes, para cantar, né? Tem gente que tem aptidão para música, para tocar instrumentos, e outras pessoas não têm. Então, também isso na questão das profissões, né? A gente vê que tem pessoas que têm aptidões para uma área e pessoas que têm aptidões para outra área. E aí a pergunta de Kardec é o seguinte, por que Deus não outorgou, ou seja, por que Deus não permitiu, não deu para todo mundo as mesmas aptidões? Por que Deus não outorgou? Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Então imagina, ele está perguntando assim, por que todo mundo não é bom de fazer comida? Por que todo mundo não é bom em todas as áreas, né? E aí os espíritos respondem, olha, Deus criou iguais todos os espíritos. Criou iguais, como assim? Lá no início, quando Deus nos formou como espíritos, né? Na realidade, quando Deus nos criou de fato, não é nessa vida, né? Não é nesse corpo. Isso a gente não tem como saber quanto tempo foi, a gente não tem como saber qual é a nossa idade de verdade enquanto espíritos, né? Quantas reencarnações nós já tivemos. Mas quando Deus nos criou lá atrás, o dia do nosso nascimento espiritual, todos nós éramos iguais, no sentido assim, Deus cria iguais todos os espíritos. Não quer dizer que todos os espíritos do universo eram iguais e foram criados no mesmo momento. Ele está dizendo aqui que quando Deus cria um espírito, ele é simples e ignorante, ou seja, ele não sabe de nada e ele ainda não acumulou nenhum vício, nenhuma virtude. Isso tudo é um processo que ele vai andar ainda. Então, todos nós somos criados da mesma forma. Tá? Isso que ele está dizendo aqui. Mas cada um deles, agora então ele está explicando, cada um deles vive a mais ou menos tempo, porque Deus não criou todo mundo no mesmo momento. Então nós que estamos aqui nessa reunião, estamos aqui em 3, 6, 7 pessoas. Não dá para saber quem aqui é o mais velho, quem é o mais novo. Que de repente, eu escutei que a Fátima tem um netinho dela ali pertinho dela, estava conversando com ela agora há pouco, de repente esse netinho da Fátima, que deve ter, acho que hoje, tem quanto, Fátima? Uns 9 anos? De repente, esse netinho de 11 anos. 11. De repente, esse netinho de 11 anos é um espírito muito mais velho do que a Fátima, muito mais velho do que eu. Né? Nessa encarnação, eu tenho 50, ele tem 11, eu sou mais velho. Mas não quer dizer que, enquanto espírito, eu seja mais velho que ele. Né? É muito comum, na realidade, que essa criançada que está reencarnando hoje tem espíritos assim muito mais antigos do ponto de vista do espírito, da criação de quanto espírito, muito mais sábios por isso mesmo. Então é isso que ele está dizendo aqui. Ó. Todos os espíritos são criados iguais, simples e ignorantes, não sabe nada, não tem nenhum patrimônio moral, intelectual.
mas cada um deles vive há mais ou menos tempo. E por consequência, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Porque viveu mais tempo, aprendeu mais coisas. A diferença entre eles, entre todos os espíritos, entre nós, está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vejam que essa frase é muito importante. Porque pode ser que eu seja muito mais velho do que o netinho da Fátima que está ali, do que qualquer outra criança. Eu posso ser muito mais velho do que os meus netos. Mas não quer dizer que pelo fato de eu ser mais velho, eu sou mais desenvolvido. Por quê? Porque também o meu grau de desenvolvimento está vinculado à vontade com que eu obro, ou seja, quanto eu me dedico para aprender, para me tornar uma pessoa melhor. Então, se eu sou uma pessoa, aqui eu vou usar um termo, não é pejorativo, não? Eu sou uma pessoa ociosa, uma pessoa que é preguiçosa, que não quero estudar, que não quero ler, que não quero prestar atenção nos meus defeitos para eu me melhorar, então eu posso ser uma pessoa que tem um tempo de vida, um espírito que já foi criado há mais tempo, e mesmo assim está para trás. É como quando a gente entrava na sala de aula antigamente, agora não lá no sítio, né, do meu tempo, e aí, então eu entrei lá, vamos supor, tinha 8 anos, estava na segunda ou terceira série, e aí tinha alguém lá bem grandão, que já era um repetente. Ele era mais velho, mas não quer dizer que ele era mais inteligente que o resto da turma. Muitas vezes na realidade, a gente viu o contrário, né? O grandão da turma era o mais atrasado, exatamente porque ele era repetente, porque ele não se dedicava ou não tinha... Não vamos entrar nos detalhes, mas o fato de ser mais velho não quer dizer que seja melhor. Então aqui ele está dizendo a mesma coisa. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançados, ou seja, nas experiências que já viveu, da forma como lidou com essas experiências e da vontade com que trabalham. Vontade que é o livre-arbítrio. É a lei de liberdade, que acho que é a próxima lei que nós vamos estudar. Daí, por causa disso, é o que acontece, por causa disso se explica o fato de alguns se aperfeiçoarem mais rapidamente do que outros. Alguns andam mais rápido. Então é possível que um espírito criado há menos tempo do que o outro passe adiante, né? Deixe o outro para trás. Por quê? Porque se esforça mais, porque se dedica mais. O que ele dá, então? Aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Essa parte aqui parece que é difícil, mas é fácil de entender, né? Imagina se no mundo hoje só tivesse médico. Hoje em dia, médico é uma das profissões, pelo menos no nosso país, é uma das profissões assim que dá mais status, porque a pessoa trabalha bastante, mas ganha mais dinheiro. Então, se todo mundo fosse médico, quem é que ia construir casa? Quem é que ia varrer rua? Quem é que ia, sei lá, todas as outras profissões? Né? Quem é que ia plantar arroz, feijão? Quem ia colher? Então, é necessário que nós tenhamos aptidões diferentes para que todos nós, vivendo em sociedade, uns completemos o que o outro não pode fazer. Né? Isso na questão social. Mas aí também, na questão da moral, também temos aptidões diferentes, já que as minhas aptidões elas estão vinculadas ao esforço que eu faço para domar as minhas próprias más inclinações, os meus próprios problemas, né, meus próprios defeitos. Mas não terminou ainda a questão 804. Kardec continua. O Espírito continua. O que um não faz, aqui tratando dessa lei de sociedade, das aptidões, o que um não faz, por exemplo, se o médico não consegue construir uma casa, o outro fará, o construtor vai fazer. O construtor não consegue fazer uma cirurgia, então o médico vai fazer. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Olha, papel útil. Todos nós somos úteis no momento onde estamos, na sociedade que estamos. Ademais, além disso, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo. Habitá-lo aonde? O nosso mundo. Para vos dar o exemplo. Aqui ele está falando o seguinte, que nós já vimos isso quando começamos o estudo lá atrás, quando estávamos estudando os princípios básicos.
que nós estudamos a pluralidade dos mundos, né? Então lá a gente viu que havia mundos em diversos níveis de desenvolvimento. Então, ele está falando aqui, olha, os mundos são solidários, então um espírito de um mundo superior ele pode vir para um mundo inferior. O mesmo também acontece, um espírito do mundo inferior ele pode estagiar no mundo superior. Né? Isso a gente vê na nossa sociedade. Então, não são todos, mas naquelas tribos indígenas mais atrasadas, né, que vivem escondidas nas selvas ainda, mas não todos, né? Eu não estou diminuindo os indígenas. Estou falando daqueles mais atrasados, que vivem mais isolados. Na realidade, os espíritos dizem que alguns deles são espíritos que vêm de mundos inferiores, que nascem no nosso mundo, para aprender alguma coisa, para que isso sirva para ele como se fosse um estágio para ele aprender. Depois ele desencarna aqui, reencarna de novo lá nos mundos mais atrasados, de onde ele veio. E lá ele vai ajudar, por exemplo, desenvolvendo a agricultura, a caça, criando lá, né, o arco e a flecha. Né? Olha que interessante, se a gente for estudar, for ver na história da humanidade, todos os povos da Terra, nos achados arqueológicos, se encontra lá o arco e flecha. Então a gente vê arco e flecha na África, isso há milhares de anos atrás, né? Lá na Idade das Cavernas. Então a gente acha arco e flecha na África, na Ásia, nas Américas. Então, só que esse povo não conversava, eles não tinham WhatsApp ainda. Como é que um teve a ideia de fazer o arco e a flecha e o outro lá, do outro lado do mar, de um jeito que não tinha nem como conversar, nem como ir lá, também teve a mesma ideia, né? Então, essa experiência nossa aqui, dessa solidariedade entre os mundos, acaba explicando essa questão. Então é necessário, continua ele dizendo ali, né, que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do nosso, nasçam na Terra. Não venham habitá-lo aqui, não é que eles vêm assim de uma nave espacial, né, um extraterrestre, não é isso. Ele reencarna na Terra como filho de uma pessoa normal na Terra, ninguém vai saber que ele não é daqui, tanto que nenhum de nós é da Terra hoje, todos nós já viemos de outros mundos, só que a gente não veio de nave espacial, né? E esses que vêm de mundos superiores, nós poderíamos chamar assim, se a Terra é uma escola, são os professores. São aqueles que se destacam, e aí a gente pode citar, por exemplo, Chico Xavier, o próprio Papa, Irmã Dulce, todos esses espíritos que, enquanto estavam encarnados, fizeram um grande diferencial. E com esse grande diferencial, nos deram exemplos de como proceder. Então é importante que nós entendamos isso para a gente entender que, então, para Deus não tem privilegiados. Olha, mas Chico Xavier, né, vamos falar de Chico Xavier, que é do meio espírita, mas a gente poderia pegar qualquer outro exemplo da sociedade. Chico Xavier era muito bom, né? Ele já nasceu bom. E por que eu não nasci bom também? Ele já nasceu bom porque essa bondade dele ele desenvolveu antes, provavelmente, né? Se a gente fosse pegar numa linha lógica, provavelmente o Chico Xavier seria um espírito mais velho, um espírito já criado há mais tempo, então já teve mais experiência, já se desenvolveu mais e nasceu aqui na Terra para servir de exemplo de como amar, de como fazer a caridade sem esperar nada em troca. Mesma coisa, a gente poderia lá pegar, né, para a Irmã Dulce, tantos outros, né? Não é só a religião espírita, de pessoas que nem têm religião, que fazem grandes exemplos, que são grandes exemplos de honestidade, de caridade, de amor ao próximo, né? Em todas as áreas, mesmo que não é na área religiosa, e que servem de exemplos para nós. Alguma dúvida, meus amigos? Se tiverem, podem fazer a pergunta no chat ali. Temos uma ali, até mesmo nessa encarnação, todos nascemos em datas diferentes. Seria o mesmo princípio para o espírito. Exatamente, Eliusca. Então, nós que somos espíritos, enquanto espíritos, né? Agora pensando, igual você citou ali, né? Fora da reencarnação, cada um de nós tem uma data de nascimento diferente. É claro que não dá para a gente saber essa data, porque quando a gente fala de data, você está muito vinculado ao planeta, né? Então,
qualquer coisa que eu vou falar de data aqui que é em relação à Terra. Mas se a gente já foi de outros mundos, então não tem esse negócio de data, né? Mas, se a gente pudesse comparar antes e depois, então alguns foram criados antes e outros depois. Por isso que a gente vê, por exemplo, Jesus, né? A gente vê lá, o Jesus é um espírito puro, ele sabe tudo, ele tem poder, ele é bom ao extremo, ele é feliz. E aí a gente fala assim, por que eu não sou assim? Porque ele é um irmão mais velho, né? Então eu estou aprendendo com ele, da mesma forma que às vezes a gente via, né, nas famílias grandes antigamente, hoje em dia são menos, mas os irmãos mais velhos ajudavam os pais na educação dos filhos menores, dos irmãos menores. Ainda dentro dessa questão, dentro desse tópico, desigualdade das aptidões, o Kardec, pulando uma questão, indo lá para 805, ele faz o seguinte comentário. Assim, a diversidade das aptidões, essas diferenças que a gente observa de pessoas que sabem fazer uma coisa e outras não, entre os homens, não deriva da natureza íntima da sua criação. Ou seja, não é porque Deus criou a pessoa e deu um dom diferente para ela. Então, deriva do quê? Do grau de aperfeiçoamento a que esses espíritos tenham chegado. Os espíritos encarnados dele aqui, ou os espíritos, né, que nesse momento estão encarnados. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos que estão em graus diferentes, em graus diversos de desenvolvimento, estivessem em contato, nascessem juntos, vivessem juntos uma vida, às vezes até como marido e mulher, como pai e filho, mãe e filho, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados. E também para que os homens, a humanidade, necessitando uns dos outros, ou seja, o pedreiro precisa do médico, o médico precisa do pedreiro, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Em que sentido? Ninguém é melhor do que ninguém. O médico não é melhor que o pedreiro não é melhor que o médico, o homem não é melhor que a mulher não é melhor que o homem, o rico não é melhor que o pobre e o pobre não é melhor que o rico. Todos nós somos iguais, mas estamos em momentos diferentes. É como se fosse assim uma peça que estamos atuando um papel diferente cada um de nós. Mas todos somos iguais. Aqui tem uma questão muito interessante, se bem que não, eu vou trabalhar essa questão no próximo tópico. Aqui na questão das desigualdades sociais. Então, já na questão 806, se alguém tem alguma pergunta, pode fazer, eu já respondo. Mas na questão 806, ele vai tratar agora, então, da questão das desigualdades sociais. Estávamos falando da desigualdade das aptidões, né? O que alguns sabem, outros não sabem. Tem facilidade e não tem. Aqui ele quer saber o seguinte, e as desigualdades sociais? Aqui sim, por que tem gente que tem uma boa condição socioeconômica, né? Tem dinheiro, e outros não têm? Porque para alguns têm em abundância, fartura e mesmo em excesso, e outros faltam, até mesmo necessário. Aí Kardec pergunta, é lei da natureza? De novo eu lembro, quando ele pergunta se é lei da natureza, ele está falando assim, foi Deus que criou isso? É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Foi Deus que quis que houvessem pobres e ricos, mas não somente pobres, miseráveis, gente que passa fome, que passa as necessidades básicas? Não, a resposta dele é contundente. Não é coisa de Deus, não é lei da natureza. Não precisaria disso. Não há essa necessidade na lei do progresso. É obra do homem e não de Deus. Como assim, obra do homem e não de Deus? Como é que o homem pode interferir tanto assim? Ora, as desigualdades sociais, ele vai explicar daqui a pouquinho. Vamos pegar ali a próxima questão. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Entendendo essa pergunta, a gente vai entender por que ela existe. Eternas, somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia, ou seja, todos os dias, gradualmente se apaga, ou seja, essas diferenças sociais de pouquinho em pouquinho elas vão se apagando? Desaparecerá de verdade quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. O que é a desigualdade do merecimento?
Quem se esforça mais, merece mais. Quem se esforça menos, merece menos. Tá? Mas ninguém merece passar fome, por exemplo. Né? Isso vai acabar. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Está dizendo que um dia vai chegar que as pessoas vão parar de achar que são melhores do que os outros. Né? Só o espírito é mais ou menos puro. Isso não depende da posição social. Bom, um dia vai acabar. Beleza, isso é muito bom. É confortador saber disso. Mas como é que o homem consegue fazer para que haja diferenças sociais? Quem é esse homem? O que vocês acham? É culpa do rico? É culpa do poderoso? Eu gostaria de ouvir vocês nesse momento. O que vocês acham? Quem é o culpado por ter diferença social no mundo? Respondam no chat ali. Quem acha que é culpa de gente rico? Quem acha que é culpa de gente inteligente? Quem acha que é culpa de gente que é aproveitador? O que vocês acham? Edmara respondeu, do próprio homem, exato. Mas eu queria aprofundar um pouco mais, Edmara. Homem todos nós somos, né? Humanidade. Mas quem é que gera a desigualdade social? Quem é o responsável por existir desigualdade social? É o rico? É o pobre? É o mau? É o bom? É o aproveitador? Orgulho, egoísta? Exatamente, pelo egoísmo. Mas quando a gente fala isso, por não saber fazer uso adequado dos bens que lhe foram confiados. Muito bem, aí sim, essa era a resposta que eu queria. Sabe por quê? Quando a gente fala assim, olha, eu sou pobre, fulano lá é rico, então eu sou explorado por ele, ele é o culpado. Mas onde que está Deus nessa história? Por que Deus permite que eu seja explorado pelo outro? Ou mesmo que eu não seja explorado, por que Deus permite que eu passe fome? Eu não sou filho dele igual a todos os outros? Não existe a lei de igualdade? Se existe a lei de igualdade, por que os outros têm o mínimo para sobreviver e às vezes conforto e eu não tenho nem o básico? Essa pergunta é o que as pessoas que passam dificuldades fazem. E é muito difícil de entender isso. Não somente na questão socioeconômica, mas mesmo na questão da saúde, né? Por que eu passo por uma doença tão difícil? Né? E as outras pessoas, tem pessoas no mundo que não têm doenças. Então, essa é a diferença, de onde vem? Normalmente, nós costumamos apontar o dedo e culpar alguém. Então, se tem gente pobre, é por conta do egoísmo do rico. Não está errado, tá? Porque se todas as pessoas que tivessem muita posse, né, muitos bens, elas criassem mecanismos para que essa renda fosse distribuída, para que, não digo dar o dinheiro, né, mas para que fossem criados empregos, o progresso fosse gerado de uma forma que a pessoa ela pudesse se beneficiar disso, mas de uma forma que não fosse degradante para ela, que não fosse humilhante, né, que ela tivesse ali, que ela participasse ativamente, ótimo. Mas se eu estou passando por uma condição inferior, é que de alguma forma eu preciso passar por ela. Existe, na lei de causas e efeitos, um fator que é muito interessante, que a gente poderia chamar aqui de inversão social expiatória. Vocês já ouviram falar isso? Inversão social expiatória? É assim. Todas as vezes que eu me considero superior a alguém, e eu faço, utilizando dessa superioridade que eu acho que tenho, de alguma forma eu prejudique o outro, seja porque eu tenha preconceito, seja porque eu explore aquela pessoa, seja simplesmente porque eu não gosto dela, porque eu ofendo, porque todas as vezes que eu, utilizando de alguma coisa que eu tenha, ou que eu acredite que tenha, eu prejudique alguém, mesmo que eu não vá fazer nada, mas por eu estar me considerando orgulhoso, né, por estar me considerando melhor que ele, a lei divina, ela aplica essa lição em mim, em nós.
que é a inversão social expiatória. O que é? Então eu estou me considerando melhor, vou imaginar que eu sou uma pessoa que tem dinheiro, que tem uma condição socioeconômica avantajada, e eu me considero melhor do que a pessoa que vai lá em casa fazer faxina, ou que a pessoa que vai lá é a minha empregada doméstica. Se eu me considero melhor que ela, a lei de Deus, que é justa, ela tem que me ensinar que eu não sou. Então eu tenho a minha vida inteira para eu fazer essa reflexão, para eu entender, para eu aprender. Se eu não aprendo, pode ser nessa vida ainda, aí vem a tal da inversão. Eu vou assumir o papel daquele que eu considero inferior. Por exemplo, eu posso perder, eu sou uma pessoa rica, eu posso perder os meus bens e ter que trabalhar de empregado na casa de alguém que se acha superior a mim. Então eu vou passar por aquela mesma experiência que o outro estava passando, que eu estava achando que eu era melhor que ele, para eu entender que eu não era melhor que ninguém. Entende? Então isso pode ser, por exemplo, sou racista. Eu acho que a pessoa que é da outra cor, por exemplo, no meu caso eu sou branco, então eu acho que, um exemplo, eu acho que a pessoa que é da cor, acho que o termo correto é preta, a pessoa da cor preta, ela é inferior a mim. É isso que eu penso? Bom, nessa vida não vai dar para resolver isso, né? Então, provavelmente eu estou já programando a minha próxima reencarnação para nascer daquela cor preta, para eu experimentar, para eu ver se realmente eu sou melhor que alguém. Porque eu não sou o corpo. Aquela pessoa, o pobre, o rico, o preto, o branco, o amarelo, o homossexual, o heterossexual, ninguém é isso. Estamos momentaneamente passando por essa experiência e todos nós somos iguais. Então, se o outro pode passar pela experiência de ter uma cor de pele preta, a lei de igualdade diz que eu também posso. E se eu me acho superior a ele, eu também vou passar por isso. Isso quer dizer, então, que todo mundo que está passando por uma condição inferior, não digo inferior é que não é a palavra correta, todas as pessoas que estão passando por uma experiência que não é confortável, fizeram por merecer? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo dizer que nós precisamos das experiências para aprender. Em alguns momentos, sim, a gente faz por merecer, no sentido, como eu disse ali, a questão da inversão social expiatória. Mas isso não quer dizer que todo mundo que é pobre é porque era rico e se achava. Não quer dizer que todo mundo que está passando, que tem uma cor preta, né? Ou amarelo, não sei as cores, qualquer cor que as pessoas tenham preconceito, não quer dizer que elas tenham sido brancas ou de uma outra cor e tenham sido preconceituosas, mas que a gente precisa aprender algumas experiências onde a gente estiver. O que vai modificar se ela for expiatória ou não, é que se for expiatória ela vai ser mais difícil. Então, se eu sou uma pessoa que hoje estou ocupando um corpo branco, né? Se eu sou uma pessoa que não utilizo dessa minha experiência para me envaidecer, para me sentir superior aos demais, ou para me sobressair com relação a outras pessoas, para me aproveitar dessa situação, então eu não preciso passar, mesmo que eu venha nascer naquela mesma cor que a sociedade acha que é inferior, mesmo que eu venha nascer naquela mesma cor, ou que eu venha passar por uma condição socioeconômica lá de miséria não, de pobreza, não necessariamente eu vou ter que sofrer muito, porque eu posso ser pobre sem ser miserável, eu posso ser pobre e não ter que mendigar, né? Como muita gente acontece, a gente não tem dinheiro suficiente, mas também ninguém passa fome, né? Poucas pessoas vivem essa situação. Então, quando a gente vê alguém que está passando pelas situações mais difíceis, parece, a gente também não pode afirmar que todas elas estão assim, porque muitas vezes a gente passa por essas experiências porque a gente pediu, eu quero experimentar, eu quero passar por essa experiência, porque na realidade eu quero provar se eu já estou bom numa área ou em outra. Então a gente nunca pode generalizar, mas quanto mais, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, se eu não me policiar, se eu não, por mim mesmo, eu não eu não vencer os preconceitos que eu tenho, é quase certeza que eu vou passar por situações difíceis nessa inversão social. Tá? Então as desigualdades sociais, quando a gente diz que é com relação à ganância, ao egoísmo e tal, não necessariamente é o orgulho dos outros que me faz passar pela dificuldade que eu estou passando.
Não é o egoísmo dos outros. O egoísmo dos outros, o orgulho dos outros vai fazer com que eles passem por essa dificuldade depois. Nesse momento, pode ser que o meu orgulho, o meu egoísmo é que fez com que eu chegasse aqui. Que talvez eu não precisasse passar por isso que eu estou passando. Vocês conseguem entender isso? Quando a gente pensa assim, então a gente fala assim, puxa, então eu não devo ficar apontando o dedo para os outros. Porque se for assim, não vai adiantar de nada eu ficar procurando culpados fora de mim, se eu não olhar para dentro de mim e pensar assim, poxa, será que realmente eu não sou esse egoísta, esse orgulhoso, esse ganancioso? Será que mesmo passando por essa situação eu estou aprendendo a humildade, eu estou aprendendo a respeitar as leis de Deus, eu estou aprendendo a ser uma pessoa, eu estou conseguindo ser uma pessoa resiliente, uma pessoa resignada, né? A pessoa resignada é aquela que passa pela dificuldade, não fica xingando Deus, não fica se revoltando com a vida, né? Então essa reflexão é que essa questão das desigualdades sociais ela nos propõe. Ao invés de ficar procurando culpados para as minhas dificuldades, será que não está na hora de eu, não de eu gostar que estou passando pelas dificuldades, mas de eu aproveitar esse momento, para aprender com ele, para não ter que passar isso de novo depois? E aí tem uma questão aqui que eu gostaria de trabalhar, que é a questão da prova da riqueza e da miséria. Porque desigualdades sociais não quer dizer riqueza e miséria, né? Quer dizer que nós temos momentos diferentes na sociedade, né? Alguns estamos em graus diferentes, mas não necessariamente a riqueza e a miséria. E ali nós vamos ver os extremos, né, da desigualdade social, que são a miséria e a riqueza. Mas antes de eu entrar nessa, eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Então, vamos lá. Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros concedeu a miséria? Por que existem reis e mendigos? Para experimentá-los de modo diferente. Experimentá-lo é para dar experiências diferentes. Tá? É nesse sentido que está aqui. Além disso, como sabeis, essas provas são provas. Foram escolhidas pelos próprios espíritos que nela, entretanto, sucumbem com frequência. O que é que ele disse aqui? O pobre pediu para ser pobre, o rico pediu para ser rico. Veja, muitas vezes nós, quando falamos de questões de riqueza, né, os bens materiais, nós entendemos que o bom é ser rico. O bom é ter muito. Ter pouco é ruim. Mas o que a gente às vezes não considera é que há lições para ser aprendidas no pouco, há lições para serem aprendidas no mais ou menos, né, no médio, e há lições para serem aprendidas no muito. E que um espírito, nós somos espíritos, nunca vai chegar à perfeição se não aprender todas. Então, cada um de nós temos que aprender, nós temos que passar pelas experiências, tanto da riqueza, quanto da miséria, quanto do intermediário, para que numa e noutra a gente aprenda a se comportar de uma forma ética, moral, equilibrada. Então, que lições há para aprender na pobreza? Que lições há para aprender na riqueza? Em todas elas tem. Tanto que aqui a gente vai ver, na próxima questão, vou até adiantar aqui, Kardec pergunta lá, na questão 815, qual das duas provas? É prova, né? O que é prova? Eu estudei, chega uma hora que a professora vem e me dá uma folha de papel e fala assim, agora vamos ver se você aprendeu mesmo. Então, isso na vida é prova. Qual das duas é mais terrível para o homem, para nós? A prova da miséria ou a prova da riqueza?
Então, qual que é mais difícil? É claro que é da miséria, não é? Não, não foi isso que os espíritos responderam. O que eles disseram? São não quer dizer assim, são terríveis, tanto uma quanto a outra. Olha, como que a prova da riqueza pode ser terrível? A miséria provoca as queixas contra a providência. Lembra que eu falei agora há pouco, né? Da revolta contra Deus, revolta contra a vida, revolta contra todo mundo. Eu quero achar culpado para tudo, as coisas que não dão certo na minha vida. E isso me faz uma pessoa revoltada, isso me faz uma pessoa queixosa, né? Já a riqueza, ela incita todos os excessos. Por quê? Porque o excesso é um problema. Para quem? Para o espírito. Ah, mas eu ter muito dinheiro é problema? Sim, o que você faz com esse dinheiro? Se você usa esse dinheiro, por exemplo, para desenvolver os vícios, para cometer crimes, é bom ou ruim para o espírito isso? É terrível. Então, a prova da miséria é difícil e a prova da riqueza é difícil. Mesmo que a riqueza traga conforto, mas o resultado final é difícil. Porque o rico, muitas vezes, ele está sujeito a algumas tentações que o pobre não tem acesso. Então o pobre jamais vai cair, vai falhar naquela prova. Então, por exemplo, a luxúria não, né? Luxúria não, mas é a própria pessoa que a ganância, né? Acho que todo mundo sabe, né? Que quem tem dinheiro tem muitas portas e essas portas não é todo mundo. Pode sim, Ilusca. Ilusca quer fazer uma pergunta? Fique à vontade, Ilusca. Oi, é o seguinte, tá falando aí a respeito de qual prova é mais terrível, né, e tudo mais, e aí sim, para os pobres seriam assim, provocaria a queixa, né, contra a providência, e a riqueza incitaria os excessos. Mas eu tô pensando aqui, e aí o que essas provas trariam de bom? Que nem para os ricos seria assim fácil poder praticar caridade, poder disponibilizar o tempo, disponibilizar o dinheiro para fazer o bem. Aí, no caso, para o pobre, o que poderia ser tirado de bom da encarnação como pobre, além de não reclamar? Imagina um espírito, Ilusca, que a sua pergunta é muito boa. Imagina um espírito que tenha muita dificuldade com o orgulho. Como ele vai resolver isso? A prova da miséria seria uma ótima oportunidade para desenvolver a humildade. Né? Pensando assim, por exemplo, hoje as coisas estão diferentes, mas eu me lembro que há um tempo atrás era muito comum as pessoas, quando iam falar de pobreza, de condições subhumanas, citavam países da África, por exemplo, Nigéria, né? Etiópia. Etiópia era a vitrine da pobreza e da condição de miséria, né? Aí a gente fala assim, poxa, mas como é que pode alguém nascer na Etiópia? Não todas as pessoas que nascem na Etiópia, mas aquelas que passavam na TV, que a gente via nos jornais. O que faz com que essas pessoas nasçam lá? Então a gente não consegue entender, se não entender o processo da reencarnação e o processo da inversão social. Há um tempo atrás, eu li um artigo, e esse artigo era um depoimento de um espírito falando sobre quem eram aquelas pessoas que estavam nascendo na Etiópia. Eu não estou dizendo aqui que isso é verdade, tá? Eu não sei se é verdade, mas aquilo que ele falou fez muito sentido para mim. Eu falei, olha, se for isso realmente, faz sentido. O que ele disse? Que na realidade, quem estava nascendo na Etiópia especificamente naquele momento, que estava passando por aquela fome, né? Aquelas pessoas que eram dentro da humanidade, eram que estavam na condição social mais baixa, na realidade eram, em sua grande maioria,
aqueles espíritos que eram os nazistas na encarnação anterior, que eram e que se consideravam o suprassumo da humanidade. Era a nata de Deus, né? E tinham que acabar com todo mundo que não era como eles. Então, como fazer para não para machucar esse espírito, mas para fazer com que ele entenda que isso não é verdade, que isso não é assim, para quebrar, e aqui o quebrar no bom sentido, o orgulho dele. Então, se isso for verdade, seria uma ação amorosa de Deus, falar assim, ó, vem aqui, meu filho, que eu te amo muito, falando para o nazista, eu vou te deixar viver numa condição diferenciada para você perceber que você não é isso que você está pensando. Você por si só não conseguiu. Então agora vou te ajudar. Entende? Então a prova da miséria, nesse caso, não tem uma forma melhor do que quebrar orgulho, vaidade. Né? Algumas questões. Outras delas, aceitar a dificuldade, né? Que é a resiliência, a resignação. Né? O que é a resignação? Estou passando por uma dificuldade, não vou me revoltar. Vou procurar na dificuldade que eu passe quais são as lições que eu tenho que aprender. Por quê? Porque se eu não aprender, vou ter que repetir. Simples assim. Entendeu, Eliuska? Fez sentido para você? Fez sim, Sérgio. Muito obrigada. Eu estava com essa dúvida porque tem aquela coisa assim, né? Fora da caridade não há salvação. E aí eu fiquei aqui questionando isso, mas é isso aí. Obrigada, viu? Agora, olha que interessante. Então, quer dizer que todas as vezes que eu encontrar alguém que está passando pela miséria absoluta, eu devo falar assim, nossa, que bom, né, que ele está passando por isso, porque agora ele está aprendendo. Então, não vou ajudar, não. Deixa ele lá para ele aprender mais, né? Vai aprender bastante, né? Porque se eu for ajudar, eu vou atrapalhar. Parece que eu disse isso, né? Não, pelo contrário. Porque muitas vezes, uma mão estendida a alguém que está passando por uma dificuldade, agora vamos imaginar que essa pessoa que está passando a dificuldade é um grande orgulhoso do passado. Né? Então, muitas vezes, uma lição que alguém dê de estender a mão, de olhar nos olhos, de ajudar, é tudo aquilo que aquele espírito está precisando. Na realidade, às vezes até a miséria ele nem precisa, ele só precisa de entender isso, que somos todos irmãos e que uns têm a obrigação de ajudar o outro. Então, todas as vezes que a gente ajuda uma pessoa, o nosso exemplo, lembra lá de trás da pergunta anterior? Deus permite que quem está mais evoluído fique junto com quem está menos. Não quer dizer aqui que o miserável lá é menos evoluído, mas nesse ato meu, esse ato só estou falando, de ajudar é um ato melhor do que o de não ajudar, possa servir para ele como um exemplo, uma lição, para ele aprender uma lição. Então, muitas vezes, um simples gesto de bondade que você faz, que para você nem foi gesto de bondade, você fez assim, às vezes de uma forma automática, porque para você aquilo é muito natural, para o outro é uma grande lição que ele aprende e vai levar para sempre. Nunca aconteceu isso com vocês? De às vezes fazer alguma coisinha e depois de um tempo alguém vai falar, puxa, olha, vim te agradecer por aquilo que você fez. E você nem lembra, mas a pessoa fala, não, mas para mim foi muito importante, para mim foi muito significativo. Então, todas as vezes que a gente encontrar alguém que está passando por dificuldade, a gente vai ajudar sim, porque essa pode ser a nossa oportunidade de ajudar e de ajudar aquela pessoa não só naquela condição da miséria, ou da falta do alimento, da falta de uma coisa básica, mas principalmente de dar uma lição para o espírito imortal. Claro que se eu fizer isso com orgulho, eu sou super aqui, estou aqui, né? Vim aqui para mostrar como é que é bom, como é que alguém faz para ser bom. Não, aí já me coloca na condição de ter que passar por isso também. Porque aí o meu orgulho está muito alto, né? Então é como na parábola do bom samaritano, né? O homem que ajudou o que estava caído, ele não puxou o homem para cima do cavalo, ele desceu do cavalo. Ele foi lá, se ajoelhou no chão, junto com o que estava caído, e ajudou. Então essa imagem é muito forte. Eu não posso ajudar de cima, eu tenho que estar lá embaixo, nivelar lá embaixo para ajudar. Então, a gente poderia falar assim, então hoje é o dia de sair para distribuir sopa, eu vou pôr terno, gravata, eu vou pôr minha melhor roupa para ir lá na favela para... Não, porque aí você está humilhando quem está lá. Então você tem que pôr aquela roupa sua, que é a roupa mais comum,
aquela do dia a dia mesmo, que é para você, né, só um exemplo, né? Para você não humilhar aquele a quem você está estendendo a mão. Fez sentido para vocês isso, meus amigos? Continuando ainda o assunto, aí tem mais um tema aqui que eu gostaria de tratar, porque temos 7 minutos. E esse é um tema que hoje temos muita conversa, né? Muitas discussões com relação a isso. A questão do homem e da mulher. Então, a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então, se para Deus todos são iguais, não importa se ele é homem ou se ele é mulher. Por quê? Porque ninguém é homem, ninguém é mulher. O espírito está reencarnado num corpo masculino. O espírito está reencarnado num corpo feminino. Hoje. Então, se eu sou um homem que eu gosto de subjugar a minha esposa, aquela lei que eu citei agora há pouco da inversão social vai falar o que para mim? Bom, você está precisando reencarnar como mulher para ser subjugado por um marido machista, para você ver que as coisas não são assim, meu filho. Então, essa questão 817, Kardec pergunta, são iguais perante Deus o homem e a mulher? E além de ser iguais, têm os mesmos direitos? Aí o Espírito responde com uma pergunta, né? Ora, não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal? E a faculdade de progredir? Os dois têm a mesma inteligência, de saber separar o que é certo e o que é errado, e os dois têm as mesmas faculdades de progresso. Então, todos os homens, todas as mulheres são iguais e têm os mesmos direitos. Mas Kardec complica. De onde provém, então, a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Aqui ele está dizendo certas regiões, a gente poderia falar assim, certos países, né? Mas a gente poderia estender isso a certos lares, a certas sociedades, a certas empresas, né? Então aqui a gente pode alargar bastante esse leque aqui. De onde provém essa inferioridade que em algumas sociedades, algumas regiões ou alguns maridos acham que a mulher tem, que a mulher é inferior? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. Então isso não tem nada a ver com Deus. É o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa ganância, a nossa prepotência do homem, né, sobre a mulher. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Se eu sou mais forte, eu tenho que me sobressair. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. E isso não é uma realidade só com relação a homem e mulher, né? Isso é uma realidade mesmo com relação a países, né? O país forte acredita que tenha poder sobre o país mais fraco. Um povo, um time de futebol, um partido político, aquele que é mais forte, ele acredita que ele tenha que dominar o outro, que o outro tenha que ser subjugado, que tenha que ser inferiorizado, que tenha que se submeter. E isso ainda, como diz eles dizem ali no final, né? É resultado de pessoas moralmente pouco adiantadas. Ou seja, um espírito que vai se aperfeiçoando, ele vai deixando isso. E se nós achamos, então, que alguém é superior a alguém, porque eu sou mais forte, tenho que me aproveitar, isso me coloca numa condição humilhante, né? Porque eu sou moralmente pouco adiantado. Isso é notório, todo mundo sabe que eu sou pouco adiantado, eu sou um espírito atrasado. Todas as vezes que eu me utilizo de alguma vantagem que eu tenha para dominar, para me sobressair, para subjugar. E aqui, quando ele diz força, não é somente a força física, gente. Porque se eu tenho mais dinheiro que outra pessoa e eu utilizo desse ter mais dinheiro, mais posses, mais poder para subjugar também, é a mesma coisa. Ou, por exemplo, se eu sou, não é o meu caso, mas se eu sou uma pessoa muito bonita e tem um corpo assim que atrai muito os interesses, né? Aí, se eu utilizo disso para também conquistar, só para eu me aproveitar das pessoas, é a mesma coisa. Todas as vezes que eu me utilizo de algum recurso que eu tenha, que tenha mais do que outras pessoas,
para, de alguma forma, levar uma vantagem, me aproveitar de alguma forma, isso está denotando que eu sou uma pessoa moralmente pouco adiantada. Eu sou um atrasado e que vou ter que passar ainda por muitas experiências difíceis para que eu aprenda a respeitar. E para encerrar, ainda sobre esse assunto dos homens e das mulheres, a fraqueza física da mulher. Isso não é tão verdadeiro mais, né? Mas sim, a estrutura física do homem, geralmente a constituição física do homem, ele é superior à da mulher, tem mais força o homem. Então essa fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Aí o que o Espírito diz, a força que a um sexo Deus concedeu é para proteger o outro, não para escravizá-lo, não para se aproveitar. Então todas as vezes que a gente pode estender essa resposta para a nossa vida, né? Todas as vezes que eu me vejo numa situação que de alguma forma eu esteja prevalecendo porque eu tenho mais condições do que a outra pessoa, meu dever naquela situação é de proteger o outro, ajudar e não me aproveitar da situação, não subjugá-lo, né? Então, todas as vezes que eu vou fazer um negócio e a pessoa que está fazendo um negócio comigo, ela não tem o mesmo nível de inteligência minha, então é fácil passá-la para trás. E eu me aproveito disso para passá-la para trás. Talvez não passá-la para trás, mas o que ela está me vendendo vale 100 e eu, por conta que ela está passando uma dificuldade, está precisando de dinheiro, eu vou oferecer 70, se ela pegar, pegou. É a mesma coisa, olha. Eu deveria estar ajudando, não me aproveitando da dificuldade do outro para enganar, não enganá-lo, né? Não, mas eu não enganei, a pessoa aceitou sim, mas você se utilizou de uma dificuldade que ele está passando para forçá-lo a uma situação, né? Aquela pessoa assim, não, eu estou vendendo meu carro aqui, quanto vale seu carro? Vale 20 mil. Por que você está vendendo seu carro? Porque eu preciso comprar, pagar a cirurgia do meu filho. Se eu não vender hoje, meu filho vai morrer, então eu te dou 10. A pessoa vai aceitar. Eu não forcei ela a aceitar assim, né? Não coloquei um revólver na cabeça dela. Mas eu me aproveitei de uma condição e de uma fraqueza dele para me aproveitar dessa situação. Isso me coloca numa situação muito ruim, moralmente falando. Isso me coloca numa condição difícil. Provavelmente eu vou ter que passar por uma situação bem semelhante para eu entender isso. Que bom que eu entenda antes. Que bom que eu não faça esse tipo de coisa. Que bom que eu jamais me sinta superior a ninguém. Porque todas as vezes que eu me senti superior a alguém, isso me coloca na fila para passar naquela mesma situação que a pessoa está vivenciando. Meus amigos, nossa aula era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, por favor, abra o microfone, fale alguma coisa. Quem não quiser, pode mandar perguntas no chat. Quem quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Fátima, posso pedir para você fazer uma prece final de encerramento para nós, por favor? Sim. Agradeço, Fátima. Obrigado. Então, vamos agradecer ao Pai pelo estudo da noite e que possamos, dentro das nossas, do que estamos passando, entendermos a razão pelo qual estamos nesse planeta Terra, das situações, daqueles que estão ao nosso redor, cada qual passando pelo momento que deva ser passado para o seu crescimento espiritual, passando as necessidades, os atropelos, mas temos a consciência de que tudo isso é um grande aprendizado que Deus nos oportunizou para o nosso crescimento espiritual. E que possamos ter a certeza de que, passando por tudo com resignação, com bom entendimento, nós estaremos dando um passinho a mais para a nossa evolução espiritual. Então, sempre agradecendo ao Pai a oportunidade deste momento, agradecendo à família, agradecendo aos amigos,
enfim, pelo tudo que temos, pela nossa saúde. E vamos também, neste momento, nos lembrarmos daqueles irmãos que estão adoentados pelo Covid e por outras doenças, que eles possam ter a resignação necessária, que a família possa estar com o coração sempre sendo alimentado pela fé e pela perseverança. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que nos dá. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Fátima. Pessoal, antes de vocês saírem, deixa eu falar uma última coisinha. Isso não quer dizer, de tudo que nós falamos aqui, que todas as vezes que eu estiver passando por uma dificuldade, eu tenho que cruzar os braços, agradecer a Deus que eu estou passando pela dificuldade e não fazer nada para mudar a situação. Tá? Na realidade, todas as vezes que eu estou passando por uma dificuldade, é uma oportunidade de aprendizado. Mas eu tenho que exercitar também a questão, né, como o Espírito disse lá, vocês não têm inteligência para saber o que é certo e o que é errado, para progredir? Então nós também temos que fazer força para vencer aquela situação. Então, se eu sou uma mulher e estou passando por uma relação abusiva com meu marido, isso não quer dizer que eu tenha que aceitar isso. Se eu sou uma pessoa que está sendo explorada pelo patrão, não importa qual seja a situação, se eu estou numa situação difícil, eu tenho que fazer de tudo que eu puder, de uma forma honesta, de uma forma moral, para vencer essa situação, ou seja, para sair dela de uma forma correta, para que eu não tenha que passar mais por ela. Não quer dizer que eu tenha que aceitar o sofrimento, quer dizer que eu tenho que exercitar a minha inteligência para sair dele. E que se eu não conseguir sair, aí sim vem a resignação. Então, não consegui, Deus me dá forças para vencer, Deus me dá força para atravessar, mas sem a revolta. Tá? Então, obrigado por vocês terem ficado, obrigado pela aula de hoje, por vocês terem participado. E aí na semana que vem a gente vai ter o estudo da próxima lei, que é a lei de liberdade. Aí sim a gente vai estudar a questão do livre-arbítrio. O que é esse tal de livre-arbítrio que a gente tem? Né? Então, muito obrigado, gente. Que Deus abençoe a todos nós e tenham todos uma ótima semana.